Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de o melhor caminho para um bom resultado dentro do planejamento. Dentro de uma vivência de obra, especialmente no planejamento de uma obra, existe sempre aquela, aquela pequena divergência de que o planejamento não serve para nada, o que serve é a ação sem planejamento não dá em nada, o, o que dá resultado é o planejamento. Sempre tem esse, essa divisão, esse conflito, podemos dizer assim. E eu queria falar com você a respeito disso hoje nesse vídeo. A ideia desse vídeo, ela surgiu a partir de uma atividade despretensiosa que eu estava fazendo. Atividade despretensiosa é boa. Na verdade, antes de vir para cá gravar esse vídeo, eu estava passando a vassoura na casa. E não sei se acontece com você, mas às vezes acontece comigo de que surgem algumas ideias. E às vezes, quando surgem muitas ideias, eu acabo perdendo algumas no meio do caminho. Então, sempre quando surge alguma ideia, eu gosto de escrever, ter um caderninho e anotar para depois recordar. E a ideia desse vídeo surgiu dessa atividade doméstica. Hoje são 4 de janeiro de 2025, um sábado, e comumente aqui em casa no final de semana a gente faz uma faxina na casa, a gente faz algumas atividades domésticas. E a ideia também desse vídeo, ele vem muito por conta de uma leitura que eu fiz, terminei ontem, que é desse livro aqui. O nome do livro é Filosofia para Todos, de um autor italiano, Gianfranco Morra. Eu vou deixar o link para caso você queira adquirir esse livro, meu link de afiliado da Amazon. Você adquirindo esse livro, também você vai estar contribuindo no crescimento deste canal. E já se você não é inscrito, convido a se inscrever. Este é o meu primeiro vídeo do ano. Para esse ano eu tenho como meta gravar 200 vídeos. Então, se você não quer perder nenhum, não quer perder nenhuma parte desse processo, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like. Pois bem, e na leitura deste livro tem um capítulo que fala sobre filosofia e ação, o capítulo 8. Nesse capítulo em especial, o autor vai falar de algumas vertentes da filosofia, algumas vertentes que têm mais força voltada para uma questão intelectualista e uma vertente filosófica que tem mais força voltada para uma questão do fazer, uma questão mais pragmática. E muitas vezes da nossa vida, a gente acaba meio que degladiando com essas duas questões, não só dentro do planejamento, mas em inúmeras áreas da nossa vida, em inúmeros aspectos da nossa vida, a gente às vezes fica meio que degladiando entre o pensar e o fazer, entre o fazer e o pensar. O que é melhor? Pensar ou fazer, fazer ou pensar. E isso, essa degradação dentro de nós, ela já vem de muito tempo mesmo, desde a Grécia Antiga. E para entender melhor, eu montei essa estruturazinha aqui para explicar para você. No ser humano, existe meio que uma dupla estrutura. E qual seria essa? O conhecimento e a ação. O ser humano ele tende tanto para o conhecimento e para a ação. Às vezes, a gente tem uma tendência maior só para conhecer, conhecer para ter conhecimento, ter conhecimento, ter conhecimento. E às vezes tem pessoas que têm uma tendência só para ação, 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 mas não tem uma base do conhecimento. E essas duas estruturas, elas não podem ser entendidas como, ou não podem ser entendidas como contrárias, podemos dizer assim. Elas
devem meio que se unir. Mas durante o decorrer dos séculos, essa ideia nem sempre foi assim de união. Existe ou existiram duas vertentes filosóficas que até o autor desse livro vai falar aqui, que é uma voltada para a intelectualidade e a outra para o pragmatismo. A primeira vertente é a teórica, uma vertente mais especulativa, mais contemplativa. Essa é a vertente intelectualista. E a outra é uma prática voltada mais para o fazer, no sentido de que aquilo deve me gerar um resultado. Se não me gerar um resultado, não adianta nada eu tentar pensar naquilo. Essa é uma vertente mais pragmática. A primeira vertente, a vertente intelectualista, elas surgem com as figuras de Platão e Aristóteles, no período da Grécia Antiga. E eles consideram que a contemplação é o resultado mais elevado da vida humana. O ato de contemplar, de meditar, de raciocinar, eles consideram como o ato mais elevado da vida humana. E durante os séculos, com o passar dos tempos, foram surgindo novas vertentes. E uma vertente que ganhou bastante força, que veio de forma contrária a essa vertente intelectualista, foi a vertente pragmática, nas figuras de Francis Bacon, no período da Revolução Industrial, e também com outras duas figuras, a de James e de Dewey, na América, especialmente nos Estados Unidos. Eles consideravam a vertente teórica desnecessária, no sentido de que não adianta nada eu viver tentando contemplar e raciocinar as coisas se isso não me trouxer uma utilidade prática, ou não me trouxer um retorno meio que imediato. Eles prezavam pela questão da utilidade prática, no sentido, eu tenho que fazer isso porque isso vai me dar um retorno de algo. Eles prezavam mais pela questão financeira, no sentido de que tudo o que eu fizer tem que me dar um retorno financeiro. E dentro do capítulo deste livro, tem uma parte que eu até anotei aqui, que o autor vai falar o seguinte, que é uma vertente que eu entendo que seja a melhor. Ele diz assim: parece, portanto, que uma terceira solução seja a melhor, a que aceita o primado da contemplação, mas refuta o intelectualismo, enquanto o pensamento se deve traduzir também na ação, a que reconhece a necessidade não somente prática, mas também e, sobretudo, moral, de um empenho concreto orientado pelo pensamento, o único que pode fornecer a ação e o valor e o fim. Esse é o terceiro ponto que eu queria trazer aqui para você, a melhor opção. A melhor opção para um bom resultado dentro do planejamento é aquela que une o pensamento com a ação. Porque não adianta a gente também só pensar e não agir. E também não adianta a gente só agir e não pensar. Tem que existir esse equilíbrio, ou como tem uma frase de Aristóteles, frase não, né? Pensamento de Aristóteles de que a virtude está no meio. Então, nós devemos equilibrar tanto o pensamento como a ação para se ter um bom resultado dentro do planejamento. O planejamento ele não é constituído só da ação específica.
tem que se pensar como ou qual a melhor forma de exercer determinada ação, de exercer determinada atividade. Antes da ação em si, a gente deve pensar um pouco, refletir, meditar, contemplar, para raciocinar qual a melhor forma de se fazer aquilo. Mas isso aqui, agora, é uma opinião minha, também não só no sentido de buscar um resultado imediato. Não. Claro que o resultado é desejado, no sentido de que o resultado positivo das coisas é desejado. Mas dentro do alcance do resultado, existe um processo necessário para que as coisas possam fluir. E para que elas possam bem fluir, é necessário que o pensamento, o raciocínio, a contemplação façam parte do processo, para que a gente possa ir assimilando as coisas e maturando determinadas coisas, para que assim a gente possa encontrar a melhor forma de fazer determinada ação, determinada atividade. Então, o melhor caminho para um bom resultado dentro do planejamento é aquele que mescla o pensar, o contemplar com o agir. E temos também que ter a ideia de que o pensamento ele serve para amplificar a ação, ou seja, para melhorar a ação. Se a gente agir sem pensar, as coisas não terão um resultado tão satisfatório assim. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário e me diga aí, você atualmente é mais do time do que pensa ou do time do que age, ou você busca sempre correlacionar as duas coisas, juntar as duas coisas, pensar e agir? E se você tem dificuldade de romper com a barreira do planejamento, eu tenho um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. E o valor dele é mais barato que uma dúzia de banana. Vou deixar o link de acesso aqui na descrição desse vídeo. E eu também tenho planejado criar um workshop chamado Como Montar um Planejamento em 5 dias. Ainda não defini quando será a data desse workshop, mas já eu compartilho isso com você que estarei lançando esse workshop. Então, se prepare que qualquer dia desse pode chegar um aviso aí para você. Um grande abraço e até mais.